A história da busca humana pela verdade do eu é algo extremamente complexo e tecido com fios de esperança e paradoxo. Se outrora a sociedade valorizava a sinceridade, aquela virtude que almejava coerência entre o que se sentia interiormente e o que se demonstrava exteriormente, a busca pela honestidade da alma com o tempo emergiu-se dentro de um ideal muito mais ambicioso e em muitos aspectos mais traiçoeiro, a autenticidade. Essa nova aspiração não se contentava com a mera consistência, ela exigia uma fidelidade radical e uma verdade mais profunda e original do eu, frequentemente em oposição às convenções e expectativas do mundo. Contudo, a liberdade prometida por essa busca intransigente pelo verdadeiro eu acabou por abrir as portas para um fenômeno de vastas consequências em nossos dias, o narcisismo cultural, que é sobre o que falaremos hoje. Antes de continuarmos, um recado a vocês todos. Narcisismo cultural não tem absolutamente nada a ver com a pessoa narcisista em si, sobre a qual está na moda conversar e apontar o dedo a todo mundo que lhe aborrece de alguma forma, alcunhando-o como sendo um ser humano narcisista, o que já é uma história completamente diferente. Outro dia, então, a gente fala especificamente sobre o narcisista. Feitas essas considerações preliminares, vamos em frente. Quais são as raízes do narcisismo cultural? As sementes do narcisismo cultural foram plantadas por diversas transformações sociais e psicológicas. A crescente individualização da vida moderna, que desmantelou estruturas comunitárias e tradições rígidas, levou a um foco sem precedentes no indivíduo como o árbitro supremo da sua própria vida e verdade. A própria ideia de que cada pessoa possui um eu único e inalienável, que deve ser descoberto e expresso, tornou-se um mantra, e um mantra, aliás, muito idiota. Paralelamente, a cultura de consumo, impulsionada por mercados cada vez mais focados e sofisticados, começou a moldar a percepção do sucesso e da realização pessoal, só que também de uma forma idiota. A felicidade foi gradualmente associada, então, à aquisição de bens e à projeção de uma imagem de vida perfeita. Nesse cenário, o eu se tornou ele próprio um projeto a ser otimizado, exibido, exigido e, em última instância, consumido. A busca pela autenticidade, em vez de ser um mergulho introspectivo, transformou-se em uma performance circense e patética, destinada a um público cada vez maior, impulsionada pela necessidade de validação externa. Nosso tempo é talvez o maior palco que já existiu para a manifestação do narcisismo cultural e as suas consequências são palpáveis. Vejam só, a ditadura da imagem e a dissolução da substância, por exemplo, com a proliferação das plataformas digitais e ainda redes sociais que amplificaram exponencialmente a necessidade de autoexposição. A vida se transforma em um reel curado, onde cada momento é uma oportunidade para projetar uma versão idealizada de si mesmo. A autenticidade se torna um filtro, uma pose meticulosamente construída para atrair aprovação e admiração. A distinção entre o ser e o parecer, que a sinceridade um dia buscou superar, dissolve-se na primazia da imagem. O que se mostra importa mais do que o que se vê e o que se é. E isso nos mostra e nos leva ao esvaziamento da empatia e o culto fundamentalista ao eu. Como assim, pessoal? Quando o foco se torna incessantemente o próprio eu e a sua validação, a capacidade de empatia e respeito pelo outro e o senso de responsabilidade coletiva podem se atrofiar. A busca incessante pela autoexpressão leva à cegueira e à surdez diante das necessidades alheias. O mundo exterior e as pessoas que o habitam passam a ser vistos principalmente como audiência, como ferramentas destinadas à autopromoção. Isso gera uma enorme fragmentação social.
onde os laços comunitários se enfraquecem em favor de conexões superficiais baseadas na autorreferência. Num planeta onde existe narcisismo cultural, a própria busca por verdade interior e até mesmo o sofrimento e a vulnerabilidade podem ser também comercializados, mercantilizados, transformando-se em commodities. Terapias mal conduzidas, cursos de literatura de autoajuda, palestras motivacionais aos montes, contendo narrativas pessoais de superação, são frequentemente apresentadas como produtos ou verdadeiros espetáculos, incentivando uma espécie de turismo irresponsável na própria psique humana. A autenticidade não é mais um caminho árduo de autoconhecimento, mas um item de consumo, um estilo de vida a ser adquirido e exibido. E eu lhes garanto, certamente há um lugar reservado, muito bem reservado no inferno, às pessoas que praticam essa bruxaria paliativa, quase hipnótica e mentirosa, que ilude toda uma sociedade já doente para que mantenha-se ainda mais doente. Em um mundo onde todos se esforçam para apresentar uma vida impecável e um eu ideal com a pele sempre boa, os cabelos bonitos, o corpo malhado, o patrimônio maravilhoso, além de uma riqueza e um talento inexistentes, a comparação social se torna uma fonte constante de ansiedade, de angústia e de inadequação. A suposta realidade instagramável, editada e filtrada das outras pessoas, gera um sentimento de insuficiência, impulsionando um ciclo vicioso de busca por mais validação e uma exaustiva perseguição de padrões inatingíveis, até que o sujeito se perde em si mesmo e sucumbe. A felicidade que foi prometida na suposta autenticidade do eu torna-se uma miragem em meio a um deserto de comparações. E aqui, ironizando o próprio ideal de autenticidade, o narcisismo cultural gera uma nova forma de conformidade, a obrigação de ser original. A pressão para se destacar, para ter uma marca pessoal única, um estilo de vida autêntico, pode ser tão opressora quanto as normas sociais de outrora. A busca por ser diferente se torna, paradoxalmente, uma maneira de se encaixar em um novo molde social, aquele do indivíduo autêntico performático. E por isso tudo, o narcisismo cultural é a sombra que acompanha a promessa da autenticidade restrita, que revela como a busca incessante pela verdade do eu, quando divorciada de um senso de comunidade, responsabilidade e um olhar genuíno para o outro, pode se transformar em um culto autoabsorvido que, em última instância, empobrece a experiência humana e fragiliza os laços sociais. A questão que se impõe é: como podemos resgatar a promessa genuína de autenticidade? A de viver em fidelidade a si mesmo, sem cair na armadilha de um eu excessivamente ensimesmado e desconectado. Pensem muito seriamente sobre isso tudo.